o horário dele, do Tabuleiro Eleitoral com o Pedro Duran. É aquela viagem que a gente faz pelo Brasil. E hoje a gente vai trazer um tema nessa nossa viagem que é a segurança pública. A gente sabe que numa eleição municipal, segurança pública tem peso 2. Sim. Mas em algumas cidades tem peso 3, porque são cidades muito violentas. É verdade. E é justamente para elas que nós vamos agora. O Pedro traz inclusive um levantamento para a gente ter ideia do cenário que estamos falando aqui. Vamos olhar então, Carol, as cidades mais violentas do país que estão no índice CNN, que é o nosso agregador de pesquisas. Essas cidades, elas constam no Atlas do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, o Atlas da Violência. E a gente selecionou 3 exemplos aqui, que são cidades que estão entre as 10 mais violentas e são cidades grandes. A segunda mais violenta, com população de 300 mil pessoas, é Camaçari, na Bahia. Camaçari é a 4ª maior cidade do estado e tem uma taxa de mortes violentas de 90. Isso significa o número de mortes violentas a cada 100 mil pessoas no ano que foi analisado, que nesse caso é o ano de 2023. A 6ª cidade mais violenta é Feira de Santana, também no interior da Bahia, 616 mil pessoas. Você vê que ela é quase um pouco mais que o dobro da população de Camaçari e tem uma taxa de mortes violentas de 74. E a capital do Amapá, Macapá, aparece como a 3ª cidade aqui no nosso levantamento, mas a 9ª mais violenta do Brasil. 442 mil pessoas e uma taxa de mortes violentas de 71. Esses dados são do Anuário Brasileiro de Segurança Pública e trazem o panorama dessas cidades onde a segurança pública, como você bem disse, é prioridade. Vamos começar então a olhar como é que está o cenário eleitoral nessas cidades? E aí a gente começa justamente pelo interior da Bahia, Carol, porque lá as cidades do interior estão refletindo um pouco da dinâmica na cidade, na capital, né? Você tem o Caetano do PT e o Flávio do União Brasil disputando a liderança. Flávio é o apoiado pelo atual prefeito do União Brasil. E o atual prefeito tem 2 mandatos, não pode mais ser reeleito, então escolheu o Flávio para poder apoiá-lo. E é importante dizer que, como Salvador, há uma disputa no interior da Bahia, nessas cidades grandes, entre o PT e o União Brasil, que é o partido do Bruno Reis, que é o prefeito de Salvador. E isso acaba se reproduzindo. No caso de Camaçari, você percebe que o Luiz Caetano está na frente, ou seja, tem uma liderança do PT, mas o Flávio Matos está logo atrás com 33%. Num cenário hoje, os dois iriam para o segundo turno. Tem ainda o Marcolino do MDB ali em cima, mas a disputa nessa cidade seria entre PT e União Brasil, como é em Salvador. Feira de Santana, nossa próxima cidade do tabuleiro, tem um cenário semelhante. Se a gente olhar, há uma inversão aqui de posições. Aqui você tem o União Brasil na frente e o PT logo em seguida. Você tem um terceiro nome do PSDB ali, mas mais uma vez essa polarização que é um reflexo do que acontece na capital do estado. Então você tem o José Ronaldo do União Brasil com 46% e o José Neto do PT com 29%. Mais uma cidade onde você tem essa polarização do centrão contra o candidato do Lula e mais uma cidade que também reflete o espírito do que está acontecendo na capital. De fato, segurança pública é trazida para esse debate dos eleitores. Aqui a gente está trazendo o cenário de algumas cidades da Bahia, mas também no caso de Macapá, capital do Amapá? Sim, esse é um dos temas prioritários nos debates que a gente tem acompanhado em Macapá. Só que lá, como outras cidades importantes do Brasil, outras capitais, a gente tem um cenário de continuismo. Vamos dar uma olhada então em Macapá. E aqui, Carol, no tabuleiro a gente percebe o Dr. Furlan com 86%. Pertinho da chegada, hein? Tá colado tá na cara do gol, né? O Noriega acabou de sair, mas eu vou ter a licença poética de usar o futebol aqui. Porque aqui você tem, e se fosse uma partida, a disputa estaria um claro 7-0 aqui, né? Aqui você tem um prefeito que possivelmente pode ser aquele em capitais brasileiras reeleito com o maior percentual no primeiro turno. O Dr. Furlan tem uma gestão super aprovada, você tem aqui 2 candidatos do PSOL e do Republicanos, ou seja, esquerda e direita aqui atrás, mas você tem o MDB na frente ali com o atual prefeito. Importante dizer o seguinte,
neste caso específico, as condições de segurança pública que atrapalham a vida do macapaense, daquele que mora na capital do estado do Amapá, não afetam a popularidade do prefeito. Como ele, muitos prefeitos também estão em posições muito confortáveis, mas é um outro exemplo clássico aqui pra gente mostrar no tabuleiro. Ah, tem que contar uma novidade, esqueci! O tabuleiro eleitoral agora também está no digital. Eu já estou ali acompanhando tudo nas plataformas da CNN Brasil, porque é isso, não nos limitamos. Aqui a TV tem plataforma da CNN, seguindo também as notícias do Brasil e do mundo, e claro, também com o tabuleiro eleitoral. Pedro Duran está brilhando lá. A gente fez a primeira edição sobre os candidatos milionários das eleições das capitais brasileiras. Se você quer acompanhar, entra lá no perfil CNN Política no Instagram e lá a gente vai trazer sempre um destaque relevante do nosso quadro também para as redes sociais, para o seu celular. Tá aí, Pedro Duran, mas aqui ele tá com a gente, viu? Todos os dias, por volta de 8h30 da manhã, com o tabuleiro eleitoral, fazendo a gente viajar pelo Brasil com as eleições municipais. Valeu. Valeu, Carol.